Eu nunca imaginei que um estranho pudesse mudar o curso da minha existência em questão de minutos. Era um dia comum. Eu estava prestes a embarcar no meu jatinho particular, como fazia tantas vezes antes. Mas naquele dia, tudo foi diferente. Um homem apareceu do nada, um mendigo, alguém que eu jamais teria dado atenção se não fosse pelo que aconteceu depois. Ele gritou para eu não embarcar naquele voo. Implorou com uma urgência que me incomodou profundamente. Na hora, eu simplesmente ignorei. Achei que fosse loucura, uma tentativa de chamar a atenção. Mal sabia eu que aquele homem estava me salvando de uma tragédia que mudaria minha vida para sempre. Então, depois do acidente, ele desapareceu sem deixar pistas. Até hoje, essa é uma história que eu não consigo esquecer. Eu sou um bilionário, alguém acostumado a viver na velocidade do sucesso e das grandes decisões. Minha rotina é intensa. Reuniões, viagens, negócios que moldam não só a minha vida, mas o destino de muitas pessoas e empresas. Naquele dia fatídico, eu estava prestes a embarcar no meu jatinho particular para um compromisso muito importante. Uma reunião que poderia definir o futuro de um investimento bilionário. Tudo parecia estar perfeitamente alinhado como sempre. O sol brilhava forte, o céu estava limpo e o mundo lá fora parecia seguir seu curso normal. Eu estava tranquilo, até um pouco ansioso pelo voo, mas confiante como sempre. Naquele momento, nada parecia indicar que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Eu me preparava mentalmente para a reunião, revisava mentalmente as pautas, quando no meio de toda aquela calmaria surgiu um homem na pista do aeroporto. Um mendigo. Mas ele gritou com tanta urgência que cortou o barulho dos motores e chamou minha atenção. Não vá hoje, por favor. Ele não parecia se encaixar no cenário luxuoso daquele lugar, com seu rosto marcado pela vida dura, roupas sujas e um olhar desesperado. A voz dele era firme, carregada de medo e determinação. Por um instante tudo parou. Eu parei para olhar. As pessoas ao redor nem deram bola, continuaram andando, entretidas em suas rotinas. Eu, no entanto, senti um calafrio. Algo naquela súplica me incomodou profundamente. Mas naquele instante, minha mente racional, acostumada a controlar tudo, me disse para ignorar, que era apenas um louco gritando para chamar atenção. Naquele mundo em que vivo, lidar com presságios e avisos estranhos não faz sentido. Meu ceticismo foi maior que minha intuição, e eu segui em frente, subindo para o jatinho. Mal sabia eu que aquela decisão, tomada em segundos, quase custou a minha vida. O que parecia um dia comum e cheio de rotinas se transformaria em um dos episódios mais assustadores e marcantes que já vivi. E o homem que tentou me impedir, aquele estranho mendigo, desapareceria tão misteriosamente quanto apareceu, deixando para trás um enigma que ainda não consigo resolver. Eu nunca vou esquecer o momento exato em que ele apareceu. Estava na pista do aeroporto, prestes a embarcar no jatinho, quando algo chamou minha atenção. Um homem, vestido com roupas surradas, de aparência humilde, surgiu do nada. Seus olhos estavam cheios de urgência e medo, e ele não hesitou em gritar para mim. Não vá hoje, por favor, não vá! Ele implorava com uma voz que parecia vir do fundo da alma. Era como se ele soubesse algo que eu não sabia, algo terrível que estava prestes a acontecer. Aquelas palavras cortaram o barulho dos motores e o burburinho ao meu redor, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Mas minha mente racional me convenceu do contrário. Pensei que fosse só um louco, alguém querendo chamar atenção ou criar uma cena para ganhar algo. Por um breve momento, eu quis ouvir. Quis acreditar naquele homem estranho que aparecera do nada para me salvar. No meu mundo, onde tudo é planejado e controlado, esse tipo de coisa simplesmente não fazia sentido. Eu tentei ignorar aquela sensação estranha que começou a tomar conta de mim. Passei pelos seguranças, subi na aeronave, fechei a porta atrás de mim e me acomodei no meu assento. O mendigo ainda gritava, sua voz ecoando na minha cabeça. Mas eu havia decidido seguir em frente. Mas não foi assim.
E foi aí que eu quase perdi tudo. Quando ouvi o grito daquele homem na pista, meu primeiro instinto foi de surpresa. Se eu soubesse, naquela hora, o que estava por vir, talvez tivesse ouvido, talvez tivesse acreditado. Era inesperado, desconcertante, até um pouco perturbador. Um mendigo me implorando para não embarcar no meu jatinho parecia coisa de filme, algo impossível de acontecer na minha vida real, cheia de controle e previsibilidade. Confesso que, naquele instante, meu coração acelerou. Não pela convicção do que ele dizia, mas pelo choque da interrupção. Mas logo a minha mente, afiada pelo hábito de decisões rápidas e lógicas, tomou o comando. Pensei, quem é esse homem para me dizer o que eu devo ou não fazer? Ele não sabe nada, é só um louco querendo atenção. O sentimento que me dominou foi uma mistura de desprezo e arrogância. Afinal, eu tinha construído minha vida com base em decisões precisas, planejamento e um senso aguçado de risco. A palavra de um estranho, especialmente alguém em situação tão precária, não podia abalar a minha convicção. Eu me voltei para o meu mundo de certezas, tentando afastar aquela voz insistente que martelava na minha cabeça. Ele não sabe de nada, eu repetia mentalmente para me convencer. Minha segurança estava na minha racionalidade, e eu não podia me dar ao luxo de ser levado por superstição ou presságios. Naquele momento, eu me senti mais forte por ignorar aquele aviso. Ao subir no jatinho, com a porta se fechando atrás de mim, um sentimento de triunfo silencioso me invadiu. O mendigo ficou para trás, sua voz se perdendo no barulho do aeroporto, e eu me acomodei na poltrona com um sorriso cético, pronto para seguir viagem. Eu estava no controle, comandando minha vida do jeito que sempre fiz. O mundo era meu e nada podia interferir nas minhas decisões. Mas a verdade é que, mesmo com toda essa postura de desprezo, uma parte de mim sentia algo estranho, um incômodo que não conseguia explicar. Era uma voz interna, uma sensação inquietante que eu tentava sufocar. No fundo, algo me dizia para prestar atenção, para ouvir, para não ignorar aquele homem. Mas eu não quis escutar. Eu achava que tinha tudo sob controle, mas naquela decisão, tão simples e rápida, eu estava prestes a perder o que mais valorizava: a minha vida. A arrogância e a descrença me custaram caro. Se eu pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Mas a vida, infelizmente, não oferece essa segunda chance tão facilmente. Ignorar aquele aviso foi o erro que quase me levou ao fim da minha história. E é essa a lição que eu carrego comigo até hoje, que às vezes quem menos esperamos pode ser o maior salvador, mesmo que no momento pareça loucura. Quando ouvi aquele grito vindo da pista onde eu me preparava para embarcar, meu corpo congelou por um segundo. Um mendigo, com roupas sujas e o rosto marcado pelo tempo e pela vida dura, clamava para que eu não entrasse no jatinho. Era algo surreal, quase inacreditável. A princípio, aquilo parecia apenas uma cena fora do lugar, um momento estranho que interrompia a normalidade da minha rotina implacável. Mas naquela mesma fração de segundo, uma voz interna falou comigo. Uma sensação estranha e inquietante começou a se formar dentro do meu peito, como um alerta silencioso, uma fagulha de medo que eu não queria admitir. Eu parei para ouvir, olhei para aquele homem que me implorava, olhos fixos nos meus, voz rouca e cheia de urgência. Não vá hoje, por favor. Contudo, rapidamente a racionalidade que me moldou me dominou. Eu estava acostumado a controlar minha vida e o mundo ao meu redor com uma lógica fria e calculista. Eu tinha lutado, trabalhado duro, construído um império onde tudo era previsível, onde o impossível era apenas um obstáculo a ser superado com planejamento e disciplina. Então, como poderia eu dar ouvidos a um estranho na rua que para mim era só um mendigo? Minha mente respondeu com desprezo. Pensei, ele está louco, quer chamar atenção, talvez esteja pedindo dinheiro ou tentando causar confusão. A arrogância que carregava me fez recuar daquela sensação que por um momento me fez hesitar. No meu mundo não havia espaço para superstição ou avisos inexplicáveis.
Minha segurança vinha do que eu podia controlar, do que minha inteligência e experiência me permitiam manejar. Minha postura era firme, meu rosto sério, como quem diz, não vou me deixar abalar por bobagens. Naquele momento, o desprezo pelo mendigo era uma armadura para esconder o medo que eu não admitia ter. Voltei a andar em direção ao jatinho, ignorando as súplicas. Senti um certo desconforto, uma pequena dúvida que eu não quis enfrentar. Entrei na aeronave. O som da porta fechando atrás de mim foi como um ponto final naquela conversa. Sentei-me na poltrona, pronto para decolar, pronto para seguir com minha vida perfeita. Mas dentro de mim, aquela inquietação crescia, uma sombra que eu tentava ignorar. Queria me convencer de que tudo estava sob controle, de que aquele homem não passava de um lunático. O mais doloroso é admitir que, mesmo com toda essa descrença, havia uma parte de mim que gostaria de ter escutado. Mas a arrogância falou mais alto. Eu tinha medo de parecer vulnerável, de admitir que uma simples pessoa na rua poderia ter algo importante a dizer. Naquela decisão, naquele momento, eu estava cegado pelo orgulho, pela certeza de que minha experiência era suficiente para evitar qualquer perigo. Mal sabia eu que estava prestes a encarar a maior prova da minha vida, que quase me custou tudo. Essa descrença inicial, esse desprezo, foram a falha que quase me levou à tragédia. Ignorar o aviso daquele homem foi o maior erro que cometi. E essa é a lição que levo comigo todos os dias, que nem sempre o que parece loucura é realmente insano, e que a sabedoria pode vir de onde menos esperamos, mesmo que seja de um mendigo que gritou para eu não embarcar naquele jatinho. Depois de ignorar o aviso daquele homem, entrei no jatinho com a mesma confiança e arrogância de sempre. Eu tinha tudo planejado. Reuniões, compromissos, negócios que dependiam daquele voo. A vida estava seguindo seu curso e eu me sentia invencível. Mas mesmo em meio à rotina intensa e ao ambiente controlado dentro da aeronave, algo dentro de mim começou a mudar. Uma sensação estranha, difícil de explicar, tomou conta do meu corpo e da minha mente. Era como um sussurro silencioso, uma inquietação que me perseguia, uma sombra que parecia se estender sobre aquele dia que eu acreditava ser normal. Sentado na poltrona confortável, cercado por luxo e tecnologia, eu não conseguia me livrar daquela ansiedade incômoda. Tentei me distrair com o celular, olhei pela janela para o céu azul, tentei me convencer de que era só cansaço, nervosismo por causa da reunião. Mas aquela sensação era diferente, mais profunda e urgente. Era como se o tempo tivesse desacelerado para mim e eu pudesse sentir cada segundo passando de uma maneira quase palpável. Meu coração batia mais forte, não de medo, mas de uma tensão estranha que não conseguia identificar direito. Uma parte de mim queria levantar e sair dali, cancelar o voo, fazer algo para mudar o destino que eu sentia se aproximar. Mas, ao mesmo tempo, a outra parte, a parte racional, insistia em manter tudo sob controle. Isso é apenas ansiedade, eu dizia a mim mesmo. Você é um homem forte, não há nada com que se preocupar. E assim, eu lutava contra aquela sensação, tentando ignorá-la, empurrá-la para o fundo da mente, como se fosse um pensamento indesejado. Os segundos se arrastavam, enquanto o avião começava a taxiar para a pista de decolagem. Eu sentia o peso daquela decisão, mesmo sem querer admitir. O contraste entre o conforto e segurança daquele momento e o que eu pressentia se aproximar criava um conflito interno enorme. Era uma batalha silenciosa entre minha razão e meu instinto. O som dos motores aumentando, o anúncio da tripulação, os últimos ajustes antes da decolagem, tudo parecia normal para quem olhasse de fora, mas dentro de mim, uma tempestade silenciosa se formava. Eu sabia que algo estava errado, mesmo que eu não pudesse dizer exatamente o quê. E então, enquanto o avião começava a acelerar pela pista, aquela sensação se tornou quase insuportável.
Eu me peguei fechando os olhos, tentando respirar fundo, buscando calma, tentando preparar minha mente para o que eu ainda não sabia que estava por vir. Naquele instante, a voz do mendigo ecoava na minha cabeça mais clara do que nunca. Não vá hoje, por favor. A súplica daquela pessoa, que eu havia descartado como louca, era agora um peso que eu carregava comigo. Eu não podia mais negar o que sentia, mas ainda assim não tinha coragem de agir. O avião ganhava velocidade, o momento da decisão final chegava e eu estava preso entre o medo e a certeza de que precisava seguir em frente. Foi ali, naquele exato instante, que tudo mudou. A sensação estranha, o pressentimento, o medo silencioso, todos eles se tornaram o prelúdio da maior provação da minha vida. Eu não sabia ainda, mas aquele voo seria diferente de todos os outros. E naquele momento, entre o som dos motores e o batimento acelerado do meu coração, eu percebi que a vida, como eu conhecia, estava prestes a ser transformada para sempre. O momento em que o avião começou a ganhar velocidade na pista parecia rotineiro para mim, mas para meu coração era o início de um pesadelo que eu jamais poderia imaginar. O motor rugia, a cabine vibrava e a sensação de decolagem estava próxima. Aquele instante em que a máquina poderosa se eleva para o céu, levando sonhos, esperanças e, naquele dia, minha própria vida. Tudo parecia normal por alguns segundos, mas então veio o primeiro sinal de que algo estava errado. Um estalo estranho, um ruído metálico que não deveria estar ali. O avião começou a tremer e um frio na espinha me dominou. Minha mente rapidamente tentou processar o que estava acontecendo, mas o medo tomou conta do meu corpo inteiro. O que era para ser um voo tranquilo virou um caos absoluto. O avião balançava violentamente e a sensação de controle que eu tinha desapareceu em segundos. Eu estava preso naquela cápsula de metal, vendo o que parecia ser o fim se aproximar. O chão se afastava rapidamente, mas o que veio depois foi um desastre que eu não poderia prever. Uma falha crítica, uma sequência de erros ou apenas o destino. Não sei explicar exatamente o que causou o acidente, mas o resultado foi devastador. O avião perdeu altitude rapidamente e a aterrissagem forçada veio de forma brutal. Eu senti o impacto com a violência de um trovão, o barulho estridente dos metais se retorcendo, o cheiro forte de combustível queimado e a sensação de que minha vida estava por um fio. No meio do caos, meu corpo foi arremessado para frente, preso pelo cinto, mas a força da colisão parecia querer me esmagar contra tudo ao redor. A cabine ficou tomada por fumaça e o calor começou a aumentar. Por um instante, tudo ficou escuro e pensei que aquele fosse o fim. Mas de alguma forma que até hoje não consigo entender, sobrevivi. Não sei se foi sorte, destino ou o aviso daquele homem que apareceu do nada para tentar me salvar. Quando a fumaça começou a diminuir, consegui abrir os olhos e respirar com dificuldade. Eu estava vivo, mas o cenário ao meu redor era assustador. O jatinho, que antes parecia símbolo de poder e controle, agora era um amontoado de destroços. O silêncio que se seguiu ao estrondo foi perturbador, como se o mundo tivesse parado para testemunhar aquele momento trágico. Meus pensamentos estavam confusos, misturados com o medo e a dor. A primeira coisa que veio à minha mente foi o mendigo, aquele homem que me avisara para não voar naquele dia. Sua voz ecoava na minha cabeça, e a certeza de que ele tinha tentado me salvar me dava forças para continuar. Mesmo ferido, eu sabia que precisava agir. Tentei me mover, mesmo que cada gesto fosse uma luta contra a dor. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, impulsionando-me a buscar ajuda, a não desistir naquele momento. As horas seguintes foram uma mistura de angústia, esperança e luta. Eu não sabia quanto tempo passara desde o acidente, mas cada segundo parecia uma eternidade. Os socorristas chegaram e o transporte para o hospital foi um borrão de sirenes e vozes. Naquele instante, eu não era mais o bilionário confiante que ignorava avisos.
Eu era um homem comum, lutando para permanecer vivo, para dar uma nova chance à vida que quase perdi.